Bom, eu sou o Milton Atum, sou escritor, nasci em Manaus, no Amazonas. Fui professor de literatura durante 15 anos e escrevi alguns romances, um livro de contos, um livro de crônicas e é isso. Moro em São Paulo há mais de 20 anos. Meu nome é Marcela Bonfim, moro em Rondônia, sou ativista cultural, milito a partir da fotografia, também da música e hoje da escrita, sobre as questões do meu corpo negro, né? Hoje me considero uma rondoniana, né? E a pessoa que não nasceu aqui, mas está se desenvolvendo e enraizando nessas terras. E estou aqui para bater esse papo, conversar sobre as tantas Amazônias que a gente vem reconhecendo nesse percurso, né? Eu acho que a pandemia chegou ao Brasil quando já havia, vamos dizer, uma perturbação aqui, né? Nós já estávamos, eu acho que eu e muita gente, milhões de brasileiros já estávamos perturbados com o cenário político, vamos dizer assim, com essa tragédia, né, assim, que está acontecendo na sociedade, na vida política brasileira. Então, acho que a pandemia foi mais um elemento perturbador e que, enfim, que desequilibrou a nossa vida, claro, porque no mundo todo, salvo um ou outro país, acho que 2 países, está enfrentando a pandemia sem, vamos dizer, a perturbação política. Então nós temos duas pestes, na verdade, para enfrentar. E isso não é pouco, isso é terrível, porque além da ameaça do vírus, que amedronta muita gente, que, enfim, que nos faz refém de algum modo, de certas coisas, a questão política é importantíssima, porque o governo todo o tempo ameaça com seus surtos de autoritarismo, ameaça a democracia, ameaça, inclusive, a condução, vamos dizer, da crise, da pandemia. Agora mesmo, eles colocaram a cloroquina como protocolo, enfim, que é um absurdo, né? É um total absurdo. A comunidade científica, a comunidade médica já está se manifestando. E isso, enfim, isso também é um elemento perturbador da nossa vida. Então, eu tento escrever, eu tento ler, eu faço minhas coisas na minha casa, assim, ajudo em tudo. Estou tentando revisar o último volume de uma trilogia. Publiquei 2 volumes nos anos anteriores e agora estou tentando revisar e terminar esse último volume. E escrever outras coisas, crônicas e contos. Mas profundamente angustiado com o que está acontecendo no Brasil e particularmente na Amazônia, já que é o tema da nossa conversa. Em Manaus, né, que virou uma cidade, de fato, onde houve um colapso. A gente pode conversar sobre isso mais tarde, enfim. E sobre a devastação que continua.
né? Olha, eu acho que nesse momento eu ando pensando mais assim, nos reflexos das coisas que vêm acontecendo, né? E é tanto externo quanto interno. Eu não parei para pensar sobre essa coisa da criação, mas eu venho tentando absorver algumas sensações que eu venho tendo a partir de algumas ferramentas, né, que eu conheci aqui mesmo em Rondônia. A imagem, essa ferramenta que me ajudou, né, a digerir a minha cor, né, a descobrir, né, algumas imagens e elementos sobre ela. E a escrita, que vem sendo muito recente, né, entregue a esse processo, e a música, né? Eu venho hoje aqui, né, nesse dia a dia, moro numa comunidade aqui em Porto Velho, na beira do Rio Madeira. Ela é uma comunidade urbana, né? Ela tem acesso à cidade, mas também sofre com todos os impactos, né, que é comum às comunidades de beira. Então, hoje eu penso mais assim de como que eu vou passar disso, né? Dessas questões que vêm deixando a gente assoberbados em relação a incertezas, né? Então, o espaço, talvez, de algumas manifestações, elas vêm surgindo, né? Elas vêm surgindo com esse tempo, porque é um tempo também que, né, como eu cheguei aqui em Rondônia há 10 anos atrás, esse ano faz 10 anos que eu estou aqui, e é muito parecido com a sensação que eu sentia, né? Você sai de São Paulo de um movimento e vai para um lugar onde você, a princípio, pressupõe que não tem movimento, até mesmo pela relação, né, diferente. Existe um abismo entre o tempo de lá e o tempo de cá. Mas hoje, esse tempo, ele está completamente diferente, até porque eu comecei a compreender como é que funcionava o ritmo de algumas questões que eu nem imaginava, inclusive, né? Do que é estar dentro de uma comunidade ribeirinha, né, sofrendo os impactos de uma usina, do que é viver como um corpo negro dentro da Amazônia, né? Um corpo negro, enfim, que reflete tantos outros corpos negros, né? Então hoje eu venho assim, eu venho atuando com a dificuldade mesmo de tentar compreender como é que essas coisas estão se dando, mas elas reverberam na escrita e em tudo aquilo que é acessível, né? Se for ver, porque a gente é o momento de se aproximar daquilo que tem, sabe? Eu tenho pensado em comidas com poucos ingredientes, né? Aquilo que tem mesmo. A gente não se preparou para esse inverno, né? Entrar para casa. E esse inverno ele tem muito a ver hoje com essas relações, a política, é tudo que vem acontecendo, né? E, enfim, esse despreparo, até mesmo porque é uma estratégia, né? Ela vem colocando isso aqui agora dentro de casa, né? Esse medo, né? A gente não sai por conta do medo também, né? Olha que coisa difícil, né? De lidar. Então, isso vem se reverberando na escrita, né? Na música. As músicas elas já têm uma outra, né? Uma outra coisa. A imagem, né? Aquela coisa, eu quero ver menos imagem, porque é um momento de realmente o mundo parou. Vamos lá. E a gente também tem que fazer o movimento com o mundo, né? Não adianta querer se esforçar. Não existe esforço agora além da compreensão do que está acontecendo entre essa relação do dentro e do fora, né? Estou dentro, mas a cabeça está fora, mas o medo faz com que o corpo fique dentro, mas quando se põe fora é uma coisa absurda, chega a ser absurdo, assim, sabe? Então, eu não tenho pensado essa coisa de criar, mas é mesmo de devolver o que eu tô sentindo, né? E sai de várias maneiras, né? Sai até a gente se assusta, inclusive, porque isso, isso muitas vezes ela vem dentro de um balde de raiva e é muito difícil você se reencontrar com isso,
né? Então eu tenho pensado eu tenho passado isso, eu tenho passado nessa esteira aí, dessas tentativas de compreender, essas devolutivas dessas tentativas, mas, né, uma coisa muito pessoal mesmo, né? Muito doida. E aí ver depois o que a gente faz com tudo isso, o que vai acontecer com depois, né? Bom, eu nasci em Manaus, eu passei toda a minha infância e a primeira juventude na cidade. Nessa época eu conheci pouco o interior do Amazonas e depois eu voltei inúmeras vezes a Manaus, conheci Belém, conheci Porto Velho, né, a Marcela mora, enfim, conheci o Acre porque meu avô materno migrou do Líbano para o Acre por volta de 1904. Então, tenho família em Rio Branco, enfim, foi uma migração para a Amazônia. Então, enfim, a Manaus da minha infância, da minha juventude, não tem nada a ver é muito diferente da Manaus de hoje. E isso aconteceu uma mudança, vamos dizer, brusca, eu diria até brutal, a partir da Zona Franca, que é um decreto-lei de 67, de dezembro de 67, do Castelo Branco, implantando a Zona Franca de Manaus. E isso, vamos dizer, mudou toda a cidade, né? Quer dizer, a cidade, que era uma cidade estagnada, uma cidade de 300 mil habitantes, 250 mil, 300 mil habitantes, que vivia praticamente do extrativismo, do comércio, a economia mais ou menos estagnada, mas era uma cidade bonita, uma cidade em harmonia com a natureza. Os igarapés todos que cortavam a cidade, igarapés de águas limpas, era o lazer público, o lazer enfim, das pessoas, uma das possibilidades de lazer, e ela mantinha uma relativa harmonia com a natureza. Era mais ou menos o projeto do ciclo da borracha, do final do século XIX, começo do século XX. E com a Zona Franca, com as indústrias, houve um crescimento, como Euclides da Cunha disse, em 1905, ele percebeu isso, um crescimento à gandaia, quer dizer, sem nenhum planejamento. E nós estamos hoje, enfim, a cidade, a sua população está pagando um preço altíssimo pelo imenso descaso, pela indiferença, pela má administração, pela corrupção também, né? de todos os governos anteriores. Ou seja, mais de 5 décadas de descaso e de má administração, que resultou vamos dizer, nessa tragédia, a pandemia em Manaus, com um enorme número de óbitos, de mortos. Quer dizer, o colapso da saúde, do sistema de saúde, tem a ver com essa história, com todos esses desgovernos, porque não foi só o estádio. As pessoas falam muito do estádio, eu falei também na época, critiquei, achei um absurdo construir um estádio de 700 milhões em Manaus, uma cidade que é metade da população é muito carente, não tem acesso ao saneamento básico. Não é só o estádio, é toda uma história vamos dizer, de impostura. Porque houve outro estádio também grandioso durante a ditadura.
E as pessoas precisam se lembrar disso. Os barristas, os que acham o estádio uma maravilha, ou os que criticam também a construção do estádio, porque isso não é só o estádio, é a ponte, é o Bumbódromo em Parintins, são grandes obras, obras faraônicas, não é apenas o estádio. Em 1970 foi inaugurado um estádio plena ditadura. Um estádio enorme também, para 40 mil pessoas, numa cidade que tinha pouco mais de 300 mil. Então, e foi inaugurado com muita pompa militar, inclusive, porque eram os militares que governavam o Estado e o município. Então, eu vejo, vamos dizer, que há uma tragédia amazônica da floresta, da devastação, das invasões, do garimpo, de madeireiros, das mineradoras, né? Várias mortes e assassinatos de indígenas, de lideranças indígenas. Mas essa tragédia, vamos dizer, da floresta, do desmatamento, ela não está desvinculada com a tragédia urbana. A gente não pode separar essas coisas. É uma só. E que acontece em Belém, uma cidade muito pobre também, muito violenta, tanto quanto Manaus. E acontece nos outros estados da Amazônia, nas cidades dos outros estados. Manaus e Belém, por serem metrópoles, cidades com 2 milhões de habitantes, ou pouco mais, e Manaus sendo uma cidade industrial, ela, enfim, parece que a tensão lá é maior, né? Porque houve uma imigração muito forte a partir dos anos 70. Todo o meu trabalho, quer dizer, uma parte dele, os primeiros romances foram, vamos dizer, figurações vamos dizer, dessa minha história, dessa minha experiência em Manaus. Tanto o meu primeiro romance, depois o Relato de Certo Oriente, depois os Dois Irmãos, os Cinzas do Norte. Esses dois últimos já apresentam, vamos dizer, já expõem uma questão, tanto da decadência de Manaus, da destruição do seu centro histórico, vamos dizer, do seu urbanismo, né, essa desagregação, separação da cidade, da natureza, que antes era muito, muito palpável, né, e também do desmatamento, né, porque os Cinzas do Norte, cinzas, o título se refere não apenas ao destino das personagens, mas também a essas cinzas, né, a queimada da floresta. Porque Manaus, até os anos 70, era uma cidade cercada, pequena, vamos dizer, cercada pelo rio e pela floresta. Nós vivíamos, de fato, vamos dizer, no núcleo urbano, envolto pela natureza, e com a natureza presente na cidade. E perdemos isso foi destruído, foi rompido. Essa relação foi rompida para sempre. Não há mais retorno. E há, vamos dizer, não uma nostalgia, mas um sentido crítico, que é o que o romance tenta revelar, em relação à cidade. Como que ela morreu? Como que as cidades morrem? E no Brasil isso aconteceu em todas as cidades, praticamente. Olha o Rio de Janeiro, como está. São Paulo, você não vê mais o céu, às vezes, em certos lugares. Essa verticalização louca, né?
30, 40 andar para quê? Né? A destruição também de casarões, enfim. As habitações precárias, que é um eufemismo do IBGE para dizer favela, para dizer cortiço. Então, esses romances, eles tratam de alguma forma, que são dramas familiares, mas eles falam da cidade também. E, portanto, da Amazônia, de uma Amazônia urbana. E os outros, alguns contos também são ambientados na Amazônia. Mas dos outros romances, os 2 últimos que eu publiquei, que fazem parte de uma trilogia, eu desloco totalmente vamos dizer, a geografia, né, a topografia, ou a cartografia dos meus livros, das minhas narrativas para Brasília e São Paulo e Paris, que foram os lugares onde eu vivi também. Basicamente, primeiro em Brasília, em seguida em São Paulo, toda a década de 70, e depois na França, na Espanha e na França. E quando você falou da experiência no começo, quando você fez a primeira pergunta, a experiência ela é fundamental para quem escreve, né? Para quem escreve ficção, porque é o acúmulo dessa experiência, depois o filtro dessa experiência, pela memória e pela imaginação vamos dizer, que transforma tudo isso em linguagem. Então, e aí tem o trabalho técnico, o trabalho vamos dizer, com personagens, com conflitos, com o tempo, com um monte de coisas com as quais você lida quando escreve. Né? Mas a Amazônia, vamos dizer, para mim, que já foi considerado o jardim do mundo, né? Não como um clichê, não o pulmão do mundo, né? O jardim do mundo. Então, a Amazônia, para mim, na minha infância, foi basicamente isso, a convivência com uma cidade mais ou menos, vamos dizer, civilizada, quer dizer, a visão dessa cidade, né, a visão de uma cidade não destruída, né, que podia, vamos dizer, uma promessa de cidade mais ou menos civilizada, né, e tudo que eu lembro, né, que de alguma forma está nos meus livros, meus romances, meus contos, que é a convivência com as pessoas, a convivência com, sobretudo, pessoas de origem indígena, né, e isso é importantíssimo, porque muitas pessoas falavam, por exemplo, a língua geral, ainda, naquela época, como falam hoje no Rio Negro, por exemplo, em outras regiões da Amazônia, né? Mas vamos dizer, essa presença da natureza, a presença do Rio Negro, que é um rio maravilhoso, acho que é um dos rios mais lindos do mundo, né? Madeira também é um rio maravilhoso, mas o Rio Negro, a cor dele e vamos dizer, a grandeza dele, né? É uma coisa que eu nunca vi, né? Uma coisa muito forte para quem nasceu lá e para quem passou a infância, vamos dizer, brincando nos igarapés de águas escuras, enfim, e vendo aqueles peixes, sentindo o cheiro da cidade, do mercado, das praças, os animais nas praças, né? Os pássaros nas praças, tudo isso foi destruído. Em nome de quê? Em nome de um progresso, de uma industrialização que é mentirosa, porque para o povo não trouxe nada a não ser um emprego com salário miserável. Porque quando você critica a Zona Franca, em Manaus, você é praticamente linchado, você não pode tocar na Zona Franca. Parece uma coisa sagrada, que tem uma aura, vamos dizer, divina. O que trouxe a Zona Franca
para o povo amazonense, para o povo manauara. Quem conhece Manaus sabe como vive o povo manauara. Sabe muito bem como vive o povo manauara. Que se tornou uma necrópole. Manaus se tornou uma coisa horrorosa. Não é só a pandemia, é a violência. Sabe? São as condições de vida das pessoas da Zona Leste, da Zona Norte. Manaus toda é muito precária. E isso me amargura muito. Quando eu volto a Manaus, eu sinto esse baque, porque não devia ser assim. E não era assim. Então, é isso que os alemães, eu estava falando dos alemães do século XVIII, inclusive do Goethe, do Spix, do Martius, de tantos outros. Goethe não foi à Amazônia, mas os outros foram. E eles já perceberam ali a devastação, o começo da devastação. Já naquela época. Ou seja, mais de 200 anos, final do século XVIII, são mais de 200 anos. E, bom, não sei se devo falar outras coisas agora, talvez depois, mas tudo que foi pensado para ocupar, entre aspas, a Amazônia, foi um desastre. Aí, mesmo, em Porto Velho, a Madeira Mamoré, a Estrada de Ferro, foi um desastre, uma tragédia. Uma tragédia no começo do século XX. Depois, Fordlândia, no Pará, em Aveiro, perto de Santarém, nos anos 27 até 40, foi outra tragédia. Não trouxe nada para tentar plantar e exportar borracha. Depois, nos anos 70 desse século, também foi uma tragédia a ocupação da Amazônia pelos militares, pela ditadura. Mineração, garimpo, madeireiras, nenhum planejamento, nada. 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 Só lucro. Só lucro. Mas para quem? Para quem? E agora vamos dizer assim, a espécie de o grande final dessa tragédia, em que os indígenas serão e já são, né, vítimas de uma violência, vamos dizer, inacreditável. A Amazônia para mim hoje não é mais aquela que a de 10 anos atrás, né? Essa relação entre ideia e lugar, né? Eu, há 10 anos, antes de chegar aqui, de nem pensar em vir aqui, a Amazônia para mim era uma ideia, né? E uma má ideia. Esse é o problema, né? O que se consome sobre a Amazônia. O Milton estava falando sobre o lucro e eu falo sobre o consumo, então, sabe, vamos, né, porque é uma fala muito forte e é esse sentido mesmo, né? Esse consumo do que é a Amazônia e o que ela tem rendido de lucro para quem, né? Porque essa ideia de Amazônia já começa a nomenclatura já é bastante colonizadora, né? Ela já traz um conceito de uma imagem que por dentro é uma coisa, mas o que ficou foi o rótulo, né? E ali se expande, né? Em várias dimensões presentes nesse lugar, né? Das populações, né? E quem são as populações da Amazônia, né? Existem muitas imagens que foram criadas nesse percurso. A imagem do indígena, ela é essa América toda, né? O mais interessante é que se cristalizou o indígena na Amazônia e se dissipa indígena em todo o lado desse continente, principalmente desse país, né? É uma máquina de destruição do indígena, né? E somado a isso vem, né? Eu cheguei aqui em Porto Velho, eu imaginava, né, o que me contavam, um fluxo migratório sulista. O que me contavam do garimpo, o que me contavam daquele momento que estava acontecendo, a questão das usinas, era o atual para mim. Eu chegava num lugar onde as pessoas iam para, né, o impulso da ida era exatamente essa extração, era o lucro, né?
Então, você imagina, eu chego com a mesma ideia. Opa, eu vou lá, né? O hino daqui de Rondônia, que é um hino que eu falo, a cadência de... mas ele dá um recado também, né? Engalanara, sabe, ele conta desse pioneiro, né? Dessa pessoa que se coloca, né, num primeiro plano como se não houvesse nada atrás, né? Desse lugar, né? Nas raízes, na terra, nas entranhas mesmo, né? Então, essa ideia ela é comum a todos nós, e isso é muito perigoso. Aí, quando eu chego aqui e começo a andar pela cidade e começo a ser identificada como barbadiana, para mim foi, né, foi o primeiro clique. Vamos falar em fotografia, foi um clique. Poxa, uma outra imagem, né? E vamos falar sobre imagem, então, desse lugar. Aqui existem muitas imagens de populações que não são ditas, mas essa população que é originária em todas as partes, o indígena, né? Esse, pelo amor de Deus, é exterminado tanto fisicamente quanto no plano da imagem, né? Nós estamos falando o tempo inteiro sobre imagens, quando a gente fala sobre esses processos, só que elas ficam nesse banzeiro, onde ora ela é invisível e ora ela é visível. É visível quando quer e invisível quase todo o tempo, né? E foi a partir dessa questão, né? A cidade, ela percebeu na minha imagem, na verdade, ela refletiu na minha imagem o que já existia. E ali, poxa, barbadiana, né? Perguntava muito se eu era barbadiana, se eu era Johnson, Holder, Shockley. Olha que coisa louca, né? Dentro da Amazônia, o que é isso? A presença inglesa, mas na imagem de uma pessoa negra, eles estavam perguntando se eu era isso. Então, voltando à questão da ideia, eu não tinha nem ideia que o negro poderia, né, dentro do Brasil, chamar esse nome. E que sai aqui, nesse território, né? E eu começo daí a perceber que existia algo mais além dessa ideia, né? Um plano inimaginável, que é esse que hoje eu tento atuar, né? E às vezes, né, surgem todos os conflitos possíveis, né? Porque diferente do pioneiro que descobriu algo, eu simplesmente enxerguei, né? E dentro de uma dualidade, né? Eu estava em São Paulo, né? Eu falo que é muito interessante essa nossa conversa, né? Você da minhoca da terra tá aí e eu, né? A menina, vamos lá, nasci em Jaú, né? De São Paulo, tô aqui, né? Conhecendo, explorando, né? Minhocando a terra. É muito doido isso, e essa conversa é muito importante para nós mesmos, sabe? Entendemos esse trânsito e essa distância com que as coisas vão se fazendo, mas a necessidade de... E quando se aproxima dessa forma diferente, né? Diferente do que é o lugar. Como é que vai se perdendo coisas no caminho e vai se ganhando também outras coisas? Então, essa Amazônia, para mim, hoje é essa questão, né? A Amazônia, esse lugar aqui, ele é completamente diferente da Amazônia que eu consumia, mas hoje, ao invés de consumir, eu vivo. Eu vivo nesse espaço e vejo todas as questões, mas consigo enxergar a beleza do que foi esse encontro, por exemplo, do negro com o indígena, que não foi uma beleza no ato do encontro, não foi tão amistoso. Houve um tempo para se entender, né? A mesma coisa, o tempo dessas fronteiras que a gente vem atuando, né? Como é que é um corpo que estava fora, a visão do estrangeiro. Então, sabe, eu venho também ressignificando essas questões, né? Hoje eu não posso mais ser considerado estrangeira. Hoje eu estou dentro desse lugar, mas eu tenho as memórias das imagens de estrangeira, inclusive dentro do meu corpo, né? Porque esse processo de reconhecimento, né? Eu estou reconhecendo a Amazônia, né? Essas questões um processo muito longo de reconhecer o que é esse lugar. Ele não é mais uma ideia, né? Mas como a imagem é um plano de formação de multidimensional, então você imagina, né? Hoje é uma loucura estar aqui, né? É uma loucura estar aqui e estar tentando principalmente responder o que eu compreendo sobre a Amazônia, né? Então, enfim, é um lugar hoje para mim. A Amazônia é esse lugar aqui. E colocar Rondônia no centro do debate, principalmente da Amazônia Negra, desse processo, dentro de tantos processos desse lugar, é para mim um grande desafio, até mesmo porque
esse próprio lugar está aprendendo a enegrecer, né? Ele já é negro, mas é um movimento político, inclusive, disso, né? Como é que você faz, né? Falando de todos os legados que existem aqui, né? E eles estão muito relacionados. De falar da presença indígena na Amazônia, sabe? Você fala também da presença negra, porque eles estão, inclusive, eles estão muito misturados, né? Se você pegar o Vale do Guaporé, olha que a Amazônia é doida. É muito louco pensar nisso, né? Então, essa é a Amazônia. Ela está para ser. Ela está para ser. Sabe? Porque na visão do colonizador existe uma normativa, uma escrita já sobre a Amazônia. Mas eu acho que a história está apontada. Os povos indígenas, eles precisam falar. Você percebe que o colonizador falou sobre ele, mas o espaço, o lugar ainda não foi falado, né? E hoje falar sobre a Amazônia Negra dentro desse processo, eu sou um fluxo migratório negro, né? Como todos os outros que não vieram só como fluxos migratórios, mas vieram como uma diásporas, vieram como deslocamentos mesmo, né? A escravidão, houve escravidão aqui nesse lugar, né? Eles foram deslocados. Então, você percebe, e nós temos hoje um lugar que, né, é cosmopolita. E se você pensar na questão negra, é absurdo. Absurdo. É uma escola de identidade, né? Então, e eu tô diário, é um diário essa reconstrução, esse reconhecimento. A primeira fotografia que eu registrei foi essa surpresa de encontrar a presença negra aqui em Rondônia, né? E ela veio a partir dos barbadianos, os negros urbanos aqui de Porto Velho. Mas isso me abriu uma porta tão grande, porque eu falei, caraca, né? E eles têm um processo de dignificação, porque eram negros que vieram de uma origem, de uma colonização diferente, a inglesa, desceram, né? Parte ficou no Amazonas, ficou no Pará, nós temos hoje grandes núcleos, e aqui em Rondônia, né? Tem mais pessoas espalhadas, mas são os 3 núcleos mais fortes assim dessa negritude barbadiana, né? Mas me abriu uma porta de dignidade tão grande que quando eu resolvi comprar uma câmera era para registrar os momentos que eu estava vivendo com essas pessoas, porque eles me convidaram para conhecer o quintal dos Johnson e as rodas de samba, né? Eles falavam inglês, mas é um inglês que ele tem uma entonação, talvez, eu imagino banto, eu não sei, eu estou aprendendo o nome das coisas agora sobre a minha cor, né? Principalmente a culturalidade, né? Mas e também a Vila Bela de Santíssima Trindade ali, que, né, é esse caminho histórico desse deslocamento negro, e encontrar ali uma força, né, que até hoje ali, né, e encontrar, inclusive junto dessa força, a identidade, né, do negro ali, que eu perdi nascendo em Jaú, interior de São Paulo, né. Na verdade, olha, uma criança negra no Brasil nasce com 300 anos de idade, de um corpo deteriorado. E eu fui uma criança dessa, que foi, né, para ser incluída socialmente, né, até mesmo pela minha personalidade, arminiana, gosta do contato, gosta de estar junto, eu embranqueci, eu fui me moldando as imagens que me batiam na pele e refletiam, e olha, você vai ter que... Eu fui seguindo um manual de como me inserir dentro do grupo da branquitude. Eu estudava num colégio particular, que minha mãe tinha bolsa, até porque era cabo eleitoral, o prefeito era do colégio, e ela militava sempre com ele, né? Enfim, e eu estudei nesse colégio, né? E ali foi, né, eu comecei a colorir o colégio, mas de maneira só no indicador, porque ao mesmo tempo eles me coloriram, eles me pintaram, né? Enfim, eu também absorvi a branquitude. E chegando nesses lugares aqui de Rondônia depois de anos, né, eu vim para cá, eu não vim porque eu quis, eu vim porque eu me formei em economia na PUC São Paulo, e depois dali eu encontrei o nada.
Ali foi o primeiro clique onde eu comecei a perceber a cor da minha pele. Eu acreditava na meritocracia. Eu achava que se eu estudasse, era tudo. Era um guia que minha família sempre nos apresentava. Mas, enfim, né? A gente não tinha, não era previsto o impacto da força. Eles sentiam na pele, mas essas conversas dentro de casa, elas eram da forma mais técnica possível. A gente perdeu o tato com com as nossas histórias, né? Enfim, chegar em Rondônia e ter acesso a esses caminhos me trouxe a possibilidade de entrar em contato com como algo muito próximo, né, da ancestralidade africana, inclusive, do que eu estava anos-luz distante, né? E quando eu comecei a receber as histórias, isso foi, né, isso foi ficando cada vez mais acentuado, né? Então, essa relação, ela trouxe para mim aquilo que nenhum livro trouxe, inclusive, né? E nenhuma, enfim, e nenhuma luz em São Paulo me trouxe. Era muita luz, né? Eu me senti uma pessoa, né? Agora, ressignificando e pensando na minha imagem, ofuscada pela luz. E quando venho a conhecer as sombras, né? As sombras que eu digo é esse lugar invisível também, né? Você imagina, é uma presença aqui que tem traços. Aqui se vê o divino do Guaporé em tradições de mais de 100 anos, mas e por que não se reconhece, né? E por que não se dá os devidos créditos? Então, para mim isso foi muito valioso. Foi um caminho por dentro, sabe? É esse caminho que hoje está dentro. É tudo muito significativo, é tudo muito representativo, né? Então, essa convivência, né? Para mim hoje, perder a ideia e ganhar um lugar, para mim significou ganhar uma cor com uma dignidade, sabe? Né? Porque a fotografia veio disso. Eu não sabia fotografar, eu não sequer pensei nisso. Eu comprei a câmera porque na época eu consegui o famigerado emprego aqui em Rondônia, eu vim para isso, dentro do governo, e comecei a sentir uma pressão, óbvio. Por mais que eu fizesse, eu tinha que fazer sempre o dobro. E isso eu comecei, isso era nítido, eu também colori, né, aquele lugar, aquele espaço que eu ocupei dentro do governo, como assessora de economia. Né? E a câmera veio para aliviar essas tensões. Eu falei, meu Deus, espera lá, eu atingi o objetivo. Olha, na linha, né? Essa linha que a gente está acostumada, né? Que é apresentada para a gente do objetivo, está atingido. Está aí o emprego, está aí novas condições, novas possibilidades, né? Materiais. Mas aquilo eu vi que, né? Não era aquilo. E quando eu resolvi comprar uma câmera fotográfica, né, também outros processos que me levaram até a adquirir esse material, né, enfim, que acabou depois cristalizando aquilo que eu já estava percebendo só no olhar, né? E ali, né, antes de fotografar, eu já tinha as imagens, eu já tinha a fotografia. E isso que hoje me encanta no mundo da imagem, né? Essas formações, né, mentais, a ideia, né? E depois essas quebras, né? É como se hoje eu tivesse fazendo um recaminho, inclusive, né? Um recaminho, porque o corpo do negro chegando no Brasil, ele foi unificado e quebrado, expropriado da sua cultura, né? E isso foi inclusive na imagem. E você chegar aqui e se deparar com imagens que você não imaginava e sentir a força, o poder dessas imagens, inclusive, a beleza é delas. A fotografia são dessas próprias imagens, né? Então, o ato de clicar, né, foi muito depois, né? Então, para mim, foi muito significativo. É uma outra fotografia hoje, né? É uma outra fotografia. E tudo isso eu falo que é daqui, né? Isso aqui tem muita força. Aqui tem muita força. Isso é uma força, né, daqueles que estão aqui há muito tempo atrás, né? Mas dá para sentir a somatória daqueles que chegaram para contribuir, que são esses fluxos migratórios negros. São eles que trabalham, são eles que, inclusive, o lucro está no lombo deles, né? Nosso, enfim. O primeiro chegou no começo do século XX, mais ou menos
na época da Madeira Mamoré, quando chegaram os barbadianos também, para trabalhar nessa estrada de ferro, que foi outra loucura, né? Pessoas de mais de 10 países, 15, 20 nacionalidades, para construir essa estrada que não deu, essa estrada de ferro, não deu em nada, né? Então, o meu avô voltou, morou 9 anos no Acre, e, bom, em condições precárias, porque ele era imigrante. Depois ele voltou ao Líbano, aí meu pai veio para conhecer enfim, essa Amazônia narrada pelo pai dele, né? Enfim, ficou. Já a família da minha mãe já estava há muito tempo em Manaus. E o mais importante é que eu convivi, eu não, como eu estudei em uma escola pública, no colégio estadual do Amazonas, eu convivi com os amazonenses de várias origens e várias classes sociais. Isso foi fundamental depois para minha carreira de escritor e para minha vida, porque hoje a classe média, os jovens já não convivem da escola particular, eles são segregados, já não convivem mais com, com outros brasileiros de outras origens e de outras classes sociais. A minha geração estudou ainda em escola pública. Então, eu tinha amigos que moravam em Palafitas, em Manaus, e que estudavam comigo na minha casa e eu ia à casa deles. Até escrevi uma crônica um pouco falando sobre isso. Enfim, não era, vamos dizer, um artifício, era a vida das pessoas. Você ia para a escola pública, você estudava na escola pública no começo dos anos 60. Né? Depois houve uma mudança aí, com a ditadura, a escola pública foi bastante, enfim, foi desprezada, na verdade, como está sendo hoje. Há uma volta, em vários aspectos, à ditadura, né? Uma volta, um retrocesso que é brutal. Então, essa convivência das imigrações e da sociedade amazonense nativa foi importante, essa simbiose, sabe? Esse caldo cultural aí. Isso foi, enfim, e disso eu senti muita falta depois, porque isso é formador na nossa vida, nossa infância, nossa primeira juventude, todos esses fantasmas que nos habitam. Mas as lembranças que eu tenho de Manaus, dos anos, desse período, são lembranças muito boas, né? Não, quer dizer, não havia uma tensão, né? Não havia, vamos dizer, não quero idealizar nada, mas hoje a tensão é muito maior, né? Quer dizer, havia uma certa, que talvez houvesse mesmo um pensamento sobre o Brasil. As pessoas estavam pensando também no Brasil. Quer dizer, depois do que houve? Houve vamos dizer, uma intervenção na Amazônia que foi uma intervenção totalmente arbitrária, visando interesses de grupos. Foi isso que houve na Amazônia. Nunca houve da parte de governo, de qualquer governo, né, um desejo de compreender a região a partir dos anseios da sua população. Ninguém é consultado, os ribeirinhos são consultados, os indígenas, os quilombolas. Quem que é consultado quando há um projeto para ser implantado na Amazônia? Isso é uma coisa da elite brasileira que é destruidora. É destruidora. As políticas públicas, já que são essas que são também transformadoras, vamos dizer assim, elas não podem, vamos dizer, desprezar o desejo das pessoas, os anseios das pessoas, a expectativa das pessoas que moram na Amazônia, né? Quer dizer, como que essas pessoas vivem, o que elas querem, né? Não querem coisas impostas, não é mesmo? Quer dizer, a
a ideia, vamos dizer, que é uma ideia predadora e destruidora de você devastar, desmatar para fazer pasto, né, para exportar, para soja, para exportar, ou da mineração, é uma ideia errada da Amazônia. É uma ideia totalmente equivocada. Quer dizer, isso não deu certo, não vai dar certo, e só traz destruição e morte. Né? Quer dizer, quando ele falava lá atrás, o autor que eu citei, o Spitz, a Amazônia é o jardim do mundo, ele não estava usando um clichê do pulmão do mundo, né? Ele estava dizendo, é um exemplo de como nós deveríamos ter, o que nós deveríamos ter sido na Europa, e não fomos, não é? Então, isso, vamos dizer, que permaneceu, vamos dizer, mais ou menos, vamos dizer, intacto até os anos, a década de 1950, do século passado, né, foi totalmente destruído. Quer dizer, hoje é quase sem retorno, vamos dizer, essa ideia de que a Amazônia pode ser, vamos dizer, pode ser ocupada, né, de uma forma, vamos dizer, mais harmoniosa. Nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo isso. Porque não há nenhum pensamento. Eu acho mesmo que não há nenhum amor pela Amazônia. Sabe? Não há amor pela região. Porque não há amor pelos indígenas, de um modo geral. Né? Qual é a sensibilidade que essas pessoas, esses ministros têm em relação ao outro, em relação aos negros, aos índios, à população indígena, cabocla? Qual é a sensibilidade, qual é a empatia que esses caras têm? Eles só pensam em lucro. Em lucro e em cloroquina agora. É uma obsessão maluca desse sujeito. É uma maluquice, é uma coisa alucinante, porque é um laboratório do delírio. Eu falei isso antes desse governo assumir. Eu falei quando uma vez vai ser um laboratório do delírio esse governo, mas destruidor ao mesmo tempo. Quer dizer, eu como escritor, os escritores, os leitores, porque os leitores são escritores também na sua imaginação, eles são coautores. Ninguém cita um livro, uma obra de arte. Parece que o imaginário, o sonho, o devaneio, as fantasias que são inerentes ao ser humano, sabe, a memória, parece que nada disso importa para ninguém desse governo. Então, como é que a gente vai pensar na Amazônia agora com essa loucura? Com a loucura desses acelerados que tomaram poder? Porque o nível deles é muito inferior aos ministros da ditadura. Eu vivi aquela época. Houve tudo, houve censura, houve tortura, houve perseguição, houve violência, houve destruição, mas o nível desses ministros, do ministro da Educação, do ministro do Meio Ambiente, do ministro das Relações Exteriores, é uma coisa inacreditável. E isso repercute também na Amazônia, diretamente. Diretamente. Repercute com morte, com sofrimento, com dor. Eu sou muito calmo, sou muito, vamos dizer assim, contemplativo como os amazonenses, como a Marcela deve ter visto, convivido com pessoas da região que tem a coisa indígena que é profunda, sabe? Essa sabedoria, sabe? De saber que a natureza faz parte. Nós fazemos parte da natureza e a natureza faz parte da gente. Nós estamos interligados profundamente, profundamente. Então, dificilmente eu
eu me irrito, eu saio da... Basta lembrar do Rio Negro, das águas do rio, da floresta, que a calma volta. Mas eu estou chocado, eu estou, de fato, indignado, sabe? Porque estão destruindo tudo, tudo, não é só a Amazônia, é tudo, tudo, as relações de trabalho, as relações humanas, sabe? É só armas, armas, só morte. Para minha geração, é uma segunda derrota. A primeira foi a ditadura, que enterrou nossos sonhos de transformação. E essa é uma continuação da ditadura com a máscara ridícula da democracia, que não há. Então, vivendo essa derrota. Mas, como diz o Guimarães Rosa, a gente cai e a gente se levanta. E a gente luta. Quer que eu comece, Marcelo? Pode começar. É? Olha, depende muito, sabe, do artista. Por exemplo, os escritores, os fotógrafos, o nosso público não, não é uma multidão. O nosso trabalho é muito íntimo. Não é como um cantor popular que fala, né, um cantor, um músico que fala para, às vezes, centenas de milhares de pessoas. Por exemplo, eu vi as fotos da Marcela e me encantei com o olhar das pessoas, o modo de ser, com aquele momento que ela fixa, e ali parece que tem uma história, tem uma intimidade e tem uma história por trás daquilo. Eu me lembrei dos Barbadianos, porque eu conhecia um pouco da história quando eu li um livro fundamental sobre a Madeira Mamoré, que é O Trem Fantasma, A Modernidade na Selva, do Francisco Furt Hardman. E eu visitei a Porto Velho, visitei a Madeira, andei pelo Madeira, foi uma tragédia essa estrada de ferro. Então, esse olhar, vamos dizer, o jogo luz e sombra, todo o enquadramento estético, a história que está por trás do retrato, né, das pessoas. E o que nós podemos fazer? Nós acabamos de, a Marcela também, acabamos de falar sobre a nossa, vamos dizer, o nosso olhar íntimo, nossa infância, e ao mesmo tempo desabafamos. E isso tem acontecido com alguma frequência. Com meus livros, não são panfletos, como as fotos que eu vi da Marcela não são panfletos, não são denúncias, porque eu sou contra essa arte, entre aspas, da denúncia. A arte é para te fazer, para te indagar, para te questionar, para sondar coisas, experiências, sondar a história, sondar, sabe, a nossa imaginação, as nossas dúvidas. Agora, a nossa voz, que pode ser uma voz de pouquíssimo alcance, ela é necessária e eu acho que ela não deve silenciar nesse momento. Em momentos normais, bom, um artista ficar na dele, sabe, fazendo o trabalho dele, sem fazer declarações, também eu acho normal, em tempos normais. Mas este não é um tempo normal. Este é um tempo ameaçador, é um tempo bruto, é um tempo violento, da política mais bruta e tempo da disfarçatez, sabe? E as pessoas estão morrendo em série. 1.000 mortos por dia, mais de 1.000 mortos por dia. Então, eu acho que é o momento também do desabafo, o momento da conversa, da troca de ideias, sabe? Saber como nós devemos agir, né? De trazer todo democrata, seja de centro, de esquerda, de centro-direita,
todo democrata, toda pessoa que preza a liberdade, trazer para o nosso campo e juntar as suas vozes às nossas para protestar, né? E, enfim, e tem o nosso trabalho, as fotos, os livros, se as pessoas quiserem ver, quiserem ler, elas são sempre nossas parceiras, né? E nossas cúmplices também. Porque sem o outro, não existe esse milagre da comunicação, que é a leitura. A leitura é um milagre, né, da comunicação. Você que se estabelece entre o texto e a leitora, o leitor, né? Isso dizia o Proust, né? A leitura é um milagre da comunicação, né? E que nos faz refletir. Não é uma leitura gratuita, só entretenimento, porque a literatura não é só entretenimento, não é só diversão. Quando eu li Vidas Secas, eu não considerei aquilo só diversão. Eu entendi um drama concreto de uma família de nordestinos num meio muito hostil. Eu tinha 14 anos de idade e morava em Manaus. E aí eu conheci o Nordeste, a seca, uma região que era o oposto da minha, né? Que é o excesso de água. Lá não, era a ausência da água, né? E a fome, né? Então, não há entretenimento nisso. Há o prazer da leitura, mas há a leitura como uma forma de conhecimento da família Fabiano. Olha, a minha realidade hoje, né? Considerando recursos, reconsiderando a voz, reconsiderando espaços, podemos pouco e devemos tentar sempre, sabe? Eu penso por esse lado, né? Tentar é um dever, sabe? Tentar falar, tentar, inclusive, se comunicar de forma cada vez menos violenta. O Milton estava falando sobre comunicação, né? A escrita, esse milagre, né? E eu venho tentando, sabe? Com poucos recursos, né? A gente está aqui, existem tantas distâncias entre a Amazônia e o Brasil, eu costumo dizer, né? Às vezes parece que nós somos países diferentes, né? É muito, enfim, são dias que a gente passa, inclusive, né, se deparando com esses poucos recursos, né, inclusive fragmentados. Cada um vem de uma forma que a gente vai, né, pescando no ar, a gente vai, né, enfim, sentindo nas imagens, no poder da terra mesmo que essa terra tem, né? Mas a tentativa, né, é muito forte, é o que traz a gente a esse movimento, é o que dá a força, né? Eu estou numa fase que eu tô criando, aliás, recriando hábitos. Eu fico pensando hoje na questão da alimentação, né? Como são diferentes essas quarentenas, né? Se fosse ver, né? Com o pouco que eu tenho, eu ainda me acho com muito em relação à maioria, a todos que talvez, né? Até pessoas muito próximas, né? Então fazer receitas com menos ingrediente, não dá para fazer, não dá para querer o que eu estava querendo, sabe? É um momento de, então essas tentativas, né? A gente tem que tentar, né? A criatividade vem nisso, né? E aí vem a criatividade, aí vem, né, talvez um eco da sua voz que chegue em algum lugar, né? A gente está aqui, ó. Os nossos recursos são isso, é a madeira, ela não é enxergada, né, para aquele que extrai o lucro como esse tipo de recurso que para mim é útil e para mim é vida. Tem uma janela, né, tem uma parede, né, uma cadeira, né, enfim. O suporte das imagens do Reconhecendo a Amazônia Negra é na madeira. A gente, né, eu pensava, né,
essa questão das distâncias e as proximidades, né? Essas imagens elas estão muito distantes de um fine art, de um papel, enfim, elaborado, mas ela está mais próxima dessa realidade mesmo, sabe? Então, e essa realidade, por mais que eu falo, os recursos, não é que não é pouco em quantidade, não é, mas assim, é diante da invisibilidade que tudo isso tem. Por mais que seja a madeira, olha quanto se tem aqui. É visto, as formas de enxergar fazem com que todo o conteúdo de dentro acaba sendo abafado, acaba sendo abafado, né? Então, quando eu falo, poxa, podemos pouco, mas né, desse pouco a gente gera a energia sempre para estar em movimento, tentando, né? Botar o motor para, né, não para cortar, não para devastar, mas é exatamente para você poder começar, pelo menos, a imaginar situações diferentes daquilo que é entregue a todo momento, né? Quando as pessoas olham, né? A gente está dentro de uma dinâmica muito forte, né? Uma dinâmica muito forte, e hoje ela chega a atingir todos os planos, né? Ela chega a atingir o plano, né? Está todo mundo preso em casa, ou seja, a mobilidade foi podada, pelo menos por algum tempo, e ao mesmo tempo que, né? Você também pode sair de casa, mas a sua cabeça também foi podada. O medo está dentro de você. E o medo ele tem dois lados, né? O medo ele é adrenalina e ele é uma aflição. A adrenalina vem até um certo conforto, né? Tem gente que gosta, se alimenta disso, né? Mas o medo ele é algo muito complexo, né? E eu vejo por aqui algumas pessoas se colocando mesmo em risco, utilizando o medo como adrenalina. Não tô nem aí, eu não acredito. Porque existe também dispersões no meio do caminho, políticas, né? Isso como eu estou falando, né? Essas escolhas que a gente tem que. Pô, o cara fala que tem que ir por ali, mas a gente percebe que existe um precipício logo aí à frente e o trem continua andando, né? E é muito doido pensar nisso, né? Como é que a gente está imerso, né? E isso é desde aqui até aí, né? Em São Paulo, principalmente, todos seremos afetados. Eu estava aí em São Paulo no dia que escureceu o ano passado, por conta das queimadas, né? Enfim, todos os estudos, né? Porque entram várias depois opiniões e relatórios sobre o que era exatamente aquilo. Mas eu estava ali. E a primeira coisa que eu pensei foi, todo mundo, nossa, o mesmo dia descobriram que estava pegando fogo na Amazônia. Mas a Amazônia pega fogo todo ano e começa em agosto. Então, assim, é uma fotografia tão antiga que ela está sendo revelada agora, porque escureceu São Paulo. Então, o processo se inverte. Né? A luz apagou ali, ó, acendeu aqui. Porque aqui está aceso há muito tempo também, ao mesmo tempo. Então, é muito doido, né? A gente pode pouco, né? Porque somos isolados, inclusive, né? Nós aprendemos a crescer, nascemos e crescemos isolados, né? E isso em relação à ideia, tudo divididinho, né? Tudo compartilhado. Então, isso faz com que a gente se sinta impotente, olha, né? Se sinta cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Tinha música, aquela música doida que explicava muita coisa, né? Então, tudo é muito assim, a flor da pele, inclusive, né? Para quem está aqui, os impactos são diferentes, né? É porque e ele chega em tempos diferentes também, né? De São Paulo, de qualquer lugar. Então, é isso, né? Mas nós devemos tentar sempre, devemos continuar em movimento, né? Essa tentativa é um movimento. O movimento, ele né, fruto desse impulso, desse tentar, desse não vamos, e devemos continuar assim. Eu acho que, né, hoje, né, os nossos suportes, as nossas forças, né, madeira, poxa, eu moro dentro da madeira, né? É esse dentro aqui, né? E hoje eu estou dentro dela, enfim, dentro da minha cabeça também, cada vez mais dentro da minha cabeça, porque, né, enfim, a solidão ela traz isso. Você entra na sua cabeça e ali você corre o risco de tudo, porque, né, como é que está a sua cabeça? Então, são essas questões que vêm assombreando
eu acho que a maioria das pessoas que está aqui, mas que sentem de forma diferente. Cada um sente isso de um modo diferente. E isso tem o rótulo do medo, tem o medo em si, tem, enfim, vários aspectos que é um momento de experienciar outra coisa para se pensar numa outra coisa ainda, sabe? Enfim, quem sabe uma manhã diferente. A positividade ela é um elemento importantíssimo. A Emily foi uma personagem, uma matriarca libanesa que tem algum parentesco com uma outra matriarca do Dois Irmãos, que é a Zana. Mas, enfim, ela veio... toda personagem ela não tem uma única fonte. Ela não é, vamos dizer assim, baseada naquela pessoa. Ela é inspirada inclusive em leituras, em pessoas que passaram pela tua vida, que você conheceu e que você imaginou também. Então eu vivia fora do Brasil nessa época que eu escrevi esse primeiro romance, Relatos do Certo Oriente, e eu me lembrava das mulheres, das matriarcas da minha infância também, né? Das minhas tias, da minha avó, da minha mãe, enfim. A distância me ajudou também a elaborar tudo isso. Também de alguns romances, né, de alguns livros das mulheres, personagens femininas que, que me interessavam, né, que me fascinaram. E uma delas é fundamental na história da literatura, que é a Sherazade das Mil e Uma Noites. Quer dizer, aquela mulher que vê o reino, vê as mulheres do reino ameaçadas e se dispõe a salvá-las. E como que ela salva as outras? Narrando, inventando, contando histórias para o rei, até que o rei se apaixona por ela. Então a Emily é vamos dizer, ela é ao mesmo tempo a matriz de uma linguagem, e ela é também uma presença feminina muito forte, como são outras presenças femininas nos meus outros romances, né? É uma espécie, enfim, ela agrega muitas coisas, né? Mas ela também é fonte de tensões, né? Desses dramas familiares, né? Bom, surgiu nos anos, os 7 anos que eu dediquei a esse livrinho. Foram 7 anos só para compor esse coral de vozes do Relato de um Certo Oriente. Às vezes eu penso nela, uma pessoa viva, curiosa, né? Porque quando os personagens adquirem espessura na tua imaginação, você acaba fazendo parte dessa família que você inventou. A dona Úrsula Maloney, nossa, é uma imagem gostosa de se ver, já assim, pelo que carrega, o sorriso. Você falou de um sorriso, né? A imagem dela, ela é daquela maneira, mas ao mesmo tempo ela tem dentro desse sorriso todo, né? Uma história, um percurso de uma professora, né? Ela atuou na educação, ela é muito conhecida, deu aula para todo mundo aqui de Porto Velho, né? É uma figura que realmente ela é muito bem reconhecida, é uma barbadiana, né? E muito reconhecida, até mesmo porque muitas pessoas tiveram, né, a dedicação da dona Úrsula Maloney, né? E o mais interessante é que a foto que tem nesse processo, né, que eu disponibilizei, é uma foto do dia que ela foi representar, né,
a presença dela e a importância dela naquele negócio da tocha que passou aqui no Brasil, né? E aquilo é a tradução daquele momento, né? Daquela oportunidade do reconhecimento, né? Aquele sorriso vem sabe, é uma devolutiva daquele momento, né? Ela se sentiu prestigiada. Foi tão importante acompanhá-la, né, levar a tocha, né, e ela tinha muitas recomendações, mas todas seguidas à risca, né, como uma professora mesmo, né, a dona Úrsula, ela tem essa característica de uma mulher que ela tem esse sorriso, ela tem uma doçura, mas ela cumpre, né, com essas questões, né, uma barbadiana, tem os compromissos, né, e ela teve um compromisso com uma grande parte da cidade, né, pessoas que têm hoje né, essa outra devolutiva que é esse carinho e esse reconhecimento, né. Na época, né, a gente sempre conversa, a dona Úrsula é amiga da dona Nicásia, né, que também está retratada nesse processo, que é lá de Vila Bela, que é comentando até como a Amazônia, ela é tão próxima, e a gente vai descobrindo que existem esses fios, inclusive que são invisíveis, que são essas relações, né? A dona Úrsula mora aqui em Porto Velho, dona Nicásia lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, mas na época, né, ela veio trabalhar como professora, dona Nicásia, aqui em Porto Velho, lá em Guajará-Mirim. E elas moravam juntas, né? Eram só mulheres negras, né? Então você imagina naquele momento, em Guajará-Mirim, que fica fronteira, daqui já é o Vale do Guaporé, né? Então elas lecionavam juntas, e isso, né, quando eu vejo esse sorriso da dona Úrsula, não é só para aquele momento de reconhecimento, mas é toda uma trajetória. E é muito bom, né? Quando eu vou na casa dela, ela chega de manhã, ela quer que saia de tarde. Então, tem um processo, né? Não é uma visita, é realmente você acompanhar um dia. Né? Tem a dona Socorro, que é outra figura, que quando você fala da dona Úrsula, você tem que lembrar dessas outras, que são as amigas, né? E elas, quando a dona Nicásia, né, faz muitos anos que não se vê, mas quando eu vou, né, de um lado para o outro, parece que surge uma conversa, né? Surge uma conversa, e toda vez que eu olho aquele sorriso, né, que está aqui na cabeça, inclusive, aquilo foi tão bonito de presenciar, eu penso, né, nessa trajetória, né, e nesse não foi uma coisa leve, né? Eles tiveram muitas dificuldades, né? Você imagina mulheres negras num período difícil aqui, né? De tudo assim, tudo se institucionalizando. Então, né? Enfim, e mais as dificuldades físicas que as pessoas contam, né? De como que eram as ruas, de como era o acesso, né? A mobilidade, enfim. E também tem os estigmas, né, da cor da pele, né, enfim, chegar barbadiano aqui em Rondônia não foi uma coisa muito fácil, até mesmo porque eles falavam inglês, e um inglês completamente diferente não, cheio de cultura, né, cheio de cultura, né, daquela localidade, das localidades, aliás, ali, dessa região, né, onde eles desceram do Caribe, ali, dessa diáspora antiliana, né. Então, você percebe que, poxa, ela chegou, e ela chega dessa maneira aqui, olha, nesse momento, né, do percurso dela, com esse... Então, o poder da positividade, isso, falar da dona Úrsula hoje, é lembrar dessa imagem, desse momento congelado, dessa fotografia que já estava ali, só foi, tá ali. Agora a gente tem esse sorriso e essa positividade, né? Isso é uma das questões que eu falo sobre ressignificação, né? O povo negro, da chibata veio o samba, enfim, tantas culturas presentes aqui na Amazônia, né? Lá em Vila Bela nós temos várias expressões onde as mulheres, né? O canjinjim, que era uma bebida que até hoje é servida, é costume local, mas veio de uma dor, veio de uma tentativa de amenizar uma dor, né? E o Mar Abaixo, ali no Macapá, o Amazonas ali é plural, né? A gente tem um quilombo urbano, nós temos uns traços, é visível, mas é invisível. Então, quando eu falo sobre essas questões, mas é sempre essa dignidade das imagens, né? Por isso que elas falam por si só, porque não são histórias só felizes, não são histórias, tem história muito triste, mas a necessidade de dignificar esses pares é muito grande. Então, a dona Úrsula, ela por si só, né, a dignidade está ali, é uma história que ela construiu, né? Então você imagina a força, né?
Então eu fico com isso, com essa positividade, com esse sorriso, mas sabendo por dentro dessa imagem existem questões que a gente está aí, né, até hoje, digerindo, né, são mais de 300 anos de digestão, de tentar entender como é que meu corpo foi marcado, do que ele foi marcado e como é que faz para ressignificar, né? Porque, querendo ou não, a gente vê hoje um traço desse povo, que é essa população tradicional, que é, no geral, o indígena, os ribeirinhos, o negro, né? Esses processos são muito latentes, né? São visíveis, né? Você tem uma usina que alaga, né, metade do ano, a outra metade do ano você tem o fogo, e você vê, no meio de tudo isso, a preocupação com o festejo, né, com festejar a cultura dos corpos, né, a cultura, enfim, inclusive do corpo local. Então, para mim, é isso. Né, o sorriso da dona Úrsula Maloney, ela é tudo isso. Ela hoje faz parte dessa terra. Né, ela é feliz com o que ela tem, ela pisa no chão, mas sabendo onde... Né, olha que encontro bonito, né? A Amazônia está aprendendo a se reconhecer negra, né? E esse sorriso é um pedaço disso.